Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e, na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. O primeiro assunto que a gente traz para apresentar sobre a legislação federal diz respeito à Lei 14.547, que é a conversão da medida provisória 1148 de dezembro de 2022. E essa lei, ela trouxe uma novidade, que é a prorrogação até o ano calendário 2024, daquela possibilidade das empresas controladoras que possuem investimento no exterior, em mais de uma controlada, de poderem consolidar os resultados das controladas no exterior. Especialmente também naqueles casos em que as controladas estão situadas em países que o Brasil não mantém acordo ou com tributação favorecida. Então, anteriormente, de acordo com a Lei 12.973, essa possibilidade de consolidar esses resultados era até 2022, mas agora, então, através da medida provisória e, na sequência, a conversão em Lei 14.547, foi prorrogado até 2024. Então, até 2024, as pessoas jurídicas que possuem investimentos em controladas no exterior poderão fazer a consolidação desses resultados, mesmo que essas controladas estejam em países que o Brasil não mantém acordo ou com tributação favorecida. Depois, a segunda alteração que veio pela medida provisória diz respeito também aí ao crédito presumido da contribuição social dos investimentos no exterior, naqueles casos em que as investidas são pessoas jurídicas que realizam fabricação de bebidas, fabricação de produtos alimentícios, de construção de edifícios e obras de infraestrutura, além das demais indústrias em geral. Então, aquelas controladas que estão no exterior e que se dedicam a essas atividades, antes ela tinha a possibilidade até 2022 de tomar um crédito presumido da contribuição social sobre os seus resultados. Agora, essa possibilidade foi prorrogada até 2024, o que significa dizer que as pessoas jurídicas controladoras poderão continuar a tomar o crédito presumido do resultado das suas investidas no exterior, desde que as investidas se dedicam a essas atividades que eu falei antes, fabricação de bebidas, produtos alimentícios e da construção de edifício e obras de infraestrutura. Então, até 2024 continua mantido o crédito presumido para essas controladoras. O segundo assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à licença de uso de software. Através da solução de consulta COSIT, número 75, de 31 de março, a Receita Federal esclareceu que o pagamento pela licença de uso de software mediante pagamento, entrega, crédito ou qualquer outra forma de remuneração está sujeito à tributação, porque o pagamento pela licença de software, incluindo ou não serviços, se equivale a royalty, estando, portanto, sujeito à incidência do imposto de renda na fonte pela alíquota de 15%. É lógico que aqui, quando a gente fala em tributação dos pagamentos efetuados ao exterior pela alíquota de 15%, nós devemos ter presente de que o que deve ser tributado é o valor bruto. Aquele valor que vai ser remetido ao exterior, ele corresponde a 85% do serviço. Portanto, por isso que nesses casos, geralmente o imposto de renda, quando confrontado com o valor que é remetido, ele equivale a um pouco mais, 17 e pouco por cento, e não os 15%. Então, a Receita esclareceu, pagamento por serviço de software no exterior está equiparado a royalty, sujeito à tributação na fonte do imposto de renda na alíquota de 15%. O terceiro assunto que a gente traz aqui para abordar com os senhores diz respeito a crédito de PIS e COFINS. Num julgamento recente aí no CARF, foi reconhecido o direito de crédito que foi denominado como insumos de insumos. Que caso é esse? O caso é de uma agroindústria produtora de açúcar e álcool, onde a Receita Federal, em processo de fiscalização, glosou os créditos dessa agroindústria relativo à produção da cana-de-açúcar. Então, a empresa, a agroindústria, para produzir o álcool açúcar, ela tinha que
plantar a cana-de-açúcar. E, por óbvio, ela tomou o crédito sobre todos aqueles insumos que eram tributados, insumos e serviços necessários para a produção da cana-de-açúcar, inclusive maquinário e tudo. A Receita Federal, em processo de fiscalização, entendeu que todos os créditos tomados pela agroindústria relativo à produção da cana-de-açúcar não estavam correlacionados com o beneficiamento do açúcar e do álcool. Então, não seriam créditos possíveis de tomada por parte da empresa. A empresa recorreu na esfera administrativa e o CARF reconheceu que, no caso da agroindústria, os custos de produção da cana-de-açúcar, que depois iria ser transformado em açúcar e em álcool, dava, sim, direito ao crédito das contribuições. O que, por óbvio, né, se não fosse reconhecido, seria um absurdo. Como é que uma agroindústria vai produzir açúcar e álcool se ela não produz a cana? É lógico, por óbvio, dentro da cadeia tem que ter o direito a crédito, sim. Mas, infelizmente, a Receita Federal, durante a fiscalização, não reconheceu dessa forma. Agora nós temos, por último, uma decisão que ela já foi julgada no STF e agora no CARF também, que diz respeito à multa isolada pela compensação não homologada. Durante muitos anos, os contribuintes viveram com essa incerteza, essa dúvida sobre os cuidados na compensação de crédito, como fazer, porque toda e qualquer compensação não homologada, além do contribuinte receber um DARF para pagar os tributos não compensados com multa e juros, ele também recebia, em sequência, um auto de lançamento de 50% sobre os valores das compensações não homologadas, o que sempre se achou que era um absurdo, né? Como é que vai criar uma multa desse tamanho, 50%, por um erro, por um equívoco, simplesmente porque o contribuinte cometeu falhas, e pagar uma multa que corresponde praticamente a quase que um confisco. Porque 50%, convenhamos, é algo absurdo. Seria uma multa administrativa, tudo bem, 2%, 3%, mas 50% o fisco realmente agiu com a mão muito pesada, né, o legislador, e esqueceram que, na verdade, os contribuintes são os que mais sofrem para recolher os tributos, fazer apurações, e não poderia ter uma penalidade desse tamanho. Mas, ainda bem que, por alento de todos os contribuintes, o STF e o CARF agora reconheceram que essa multa ela é inconstitucional. Essa multa não pode incidir sobre as compensações não homologadas, isto porque o fisco já tem ao seu dispor as demais penalidades. Aquele tributo que não foi compensado, ele vai ter que ser pago acrescido da multa de mora, 20%, mais os juros. Além disso, se o contribuinte cometeu erros, isso aí todos estão sujeitos. Se o contribuinte fez uma fraude, para fraude, a legislação já prevê as multas e as penalidades, a multa de 150% ou e até mesmo os processos crime. Então não teria o porquê de ter mais essa penalidade, que era tão severa e que realmente deixava os empresários e principalmente os contadores, que são os responsáveis pelos cálculos, né, muito na expectativa de incorrer em qualquer falha que pudesse gerar uma compensação não homologada. Mas, para alento de todos, agora então, o STF e o CARF assim decidiram. É inconstitucional a cobrança da multa de 50% sobre compensação não homologada. E é lógico, cabe agora, daqui para frente, procurar as medidas cabíveis para aqueles contribuintes que pagaram ou parcelaram multas no passado, dentro dos últimos 5 anos, buscar o seu direito de reaver esses valores. E aqueles que estão discutindo, todas essas multas, por certo, serão canceladas, esses autos de lançamento. Com relação à legislação federal, a matéria de hoje seriam essas. Fiquei na sequência com o colega Luiz Antônio. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá.
Bom dia a todos. Nesse módulo do painel tributário da CCA, vamos comentar as alterações da legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, o assunto em destaque é o que diz respeito à tributação monofásica do ICMS dos combustíveis. Considerando os diversos atos legais publicados sobre o assunto da monofasia do ICMS, vamos apenas mencionar resumidamente aqui dois dos principais. Novamente foi alterada a regulamentação em nível nacional relativa à nova modalidade de tributação do ICMS dos combustíveis, permitindo que no primeiro e no segundo meses de produção de efeito desse novo regime, os documentos, alterações, escriturações fiscais poderão ser geradas com a utilização de solução sistêmica contingencial em face das operações com os combustíveis, conforme disposto no convênio 19 do último dia 14 de abril. Isso não dispensa a correta identificação do imposto, ou seja, deve garantir o cumprimento da obrigação principal, sendo facultado às unidades federadas solicitar a complementação ou a retificação das informações fiscais prestadas em relação às operações realizadas no primeiro e segundo meses de produção de efeitos do convênio ICMS número 199 de 2022. Em nível de legislação estadual do Rio Grande do Sul, foi publicada então a Instrução Normativa 28, no último dia 12 de abril, dispondo sobre as informações dos registros específicos da escrituração fiscal digital, ICMS/IPI, relativos à tributação monofásica das operações com combustíveis, especificando inclusive a utilização dos códigos de ajuste constante da tabela 5.1.1, ou seja, a tabela de códigos de ajuste de apuração do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, disponível no site do SPED. Outro assunto é o relativo à substituição tributária de autopeças. A partir de 1º de junho de 2023, o estado da Bahia estará incluído no rol de estados que estão autorizados a adotar margens de valor agregada internas, as chamadas MVAs adotadas nas operações internas, de acordo com os percentuais estabelecidos na legislação do respectivo estado. É que há dois protocolos, o de número 41 de 2008 e o de número 97 de 2010, que regulam a substituição tributária de autopeças, sendo o Rio Grande do Sul e o Estado da Bahia estados signatários destes protocolos. Ambos os protocolos tiveram alteradas as suas cláusulas pelos protocolos 5 e 6, agora do dia 10 de abril. Para acrescentar o Estado da Bahia, além dos estados de Alagoas, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul e São Paulo, que já adotam percentuais de margem de valor agregada internas diferenciadas. Com isto, importante já prevenir os colaboradores das empresas que realizam o comércio de autopeças para clientes baianos, para já considerarem possíveis alterações da margem de valor agregada interna do Estado da Bahia, tal como já observam em relação aos demais estados signatários dos referidos protocolos de autopeças. É destacar então que o referido protocolo 97 de 2010 estabelece a regra de substituição tributária para todos os produtos saídos do estabelecimento com destino a outro contribuinte ou quando o comerciante adquire autopeças que não constem na lista de produtos sujeitos à substituição tributária. Hipótese em que o comerciante
deve pagar o ICMS substituição tributária dessas autopeças no momento da entrada destas mercadorias. No Rio Grande do Sul, essa regra vigora de modo geral para os comerciantes de autopeças desde fevereiro de 2020. E o estado da Bahia estará incluído nesta mesma regra a partir de 1º de junho de 2023, devendo o governo baiano proceder, então, às devidas alterações no regulamento do ICMS do estado da Bahia relativamente a este assunto. Por último, a Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul transmitiu orientações específicas sobre a escrituração ou lançamento na escrituração fiscal digital dos débitos e créditos e demais valores a serem transportados para a Guia de Informação e Apuração do ICMS, a GIA, em relação às importações de mercadorias do exterior, trazendo inclusive os códigos de ajustes próprios para cada situação, assim como instruções próprias para o lançamento na escrita fiscal do contribuinte. Essas informações você pode conferir diretamente na Instrução Normativa número 27, publicada agora no dia 12 de abril de 2023. Então, eram estas as informações da área fiscal quanto ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. Encerramos assim o painel desta semana, desejando um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.